pelo lado do otimismo, uma Fórmula 1 totalmente renovada. E dessa vez, me parece que a mudança de regras foi muito mais acertada, porque ela pegou pontos fundamentais. Isso, depois, eu estou dizendo isso depois, já pensava assim, mas depois de ouvir várias pessoas aqui na Fórmula 1. Ela pegou pontos fundamentais no sentido de tornar a coisa muito mais interessante já a partir da classificação, que cria, no mínimo, nesse treino oficial, naquela parte final da classificação, cria a necessidade de uma estratégia. Aquilo que a gente sabe que existe na corrida, agora passa a existir, passa a ser necessário nos treinos também. E a evolução dos carros, as equipes menores que subiram, que evoluíram bastante. A gente vê, por exemplo, na pré-temporada, Honda, McLaren aparecendo muito bem. Aí você tá vendo o Felipe Massa, que vai estrear da Ferrari, o coração vai bater mais forte, com um ritmo mais intenso, vai viver um grande momento, o momento que ele sonhou a vida inteira. Sonhou em ser campeão no automobilismo, sonhou em chegar à Fórmula 1 e, evidentemente, como todo piloto, sonhou em chegar à Ferrari. Ele substitui Rubens Barrichello, que vai fazer a estreia na Honda. Ele, Barrichello, que vem comandando o trabalho, sendo quem está dando todo o caminho para a evolução de um carro que vai brigar por vitórias nessa temporada, sem dúvida alguma. O que não vai acontecer com esse que está aí, o Id, o japonês que corre na Super Aguri, equipe nova, que tem um Arrow de 2002. É uma outra categoria. Mas, dizia o Daniel Aldeto, responsável pela equipe ontem, ele nos dizia o seguinte: por nós começaríamos lá para o Grande Prêmio de Mônaco, já com um carro novo. Mas pelo pacto de concórdia, se não participar da primeira corrida, não pode participar da temporada. Então o que nós temos que fazer é isso aí. Vamos andar na pista e tentar ficar no limite de 110% para formar no grid de largada. Luciano Burti, o que você conversou? O que você viu? Qual vai ser a estratégia para essa classificação? A equipe grande agora entra na pista para dar 2 voltas, garantir lugar entre os 10. E como é que fica a briga lá na frente? Eu estou esperando, e quero dizer a você, amigo de todo o Brasil, 5 minutos finais de treino de arrepiar, com 10 carros buscando a pole position. Bom dia a todos. Eu acho que a estratégia, sem dúvida, vai ser fundamental agora nesse novo sistema de classificação. Como as equipes de ponta, por exemplo, na primeira parte do treino, nesses primeiros 15 minutos, nem vão usar um jogo de pneu novo, porque eles sabem que tem o desempenho suficiente. Atrás, aquilo ali é McLaren. Vem com uma programação visual completamente diferente. Tá aí o multicampeão Michael Schumacher. Olha, o Reginaldo disse que a Ferrari vem bem. Ontem o Schumacher passou com um risinho maroto. Ele desceu do carro, tirou o capacete, as pessoas olhavam para ele, mas era um sorriso que queria dizer o seguinte: gente, voltei. Se prepara que eu tô de volta. Estamos aí com problemas e dúvidas que foi o que a Ferrari enfrentou o tempo todo nos testes, tendo que às vezes até abortar testes por falta de peças de reposição, como aqui mesmo no Bahrein, que eles vieram treinar. Mas a coisa não é bem assim, não. O treino está apenas começando, apenas o Id marcou um tempo 1:40.270. O Liuzzi agora, Vitor Antônio Liuzzi. Essa é a STR, a equipe júnior da RBR. Dá para entender? A RBR comprou a Minardi e fez uma equipe júnior chamada STR. Aí a McLaren. Não é, não. Dá para confundir muito fácil. Dá para confundir, verdade. Já a primeira confusão. Isso aí é MF1. Outra equipe nova. Aí sim, você tá. Agora você vai ver o McLaren. Quer ver a frente? Olha lá. A asa vermelha na frente, a asa vermelha atrás. Não tem vermelha do lado ali. Vai se acostumando com a nova programação. Está confiante no trabalho. Aí ele vem para fazer 1:35.548. O Liuzzi tem 1:34.439. O Speed, companheiro dele, tem 1:34.865. Rubens Barrichello, 1:35.548. O Ralf Schumacher é o 4º. O Albers é o 5º. O Thiago Monteiro, que você viu ali, eu confundindo com a McLaren, é o 6º. O Klein é o 7º. O Sato é o 8º. O Id é o 9º. Aí o carro campeão do mundo. A Renault, que dominou os treinos também. E que começa outra vez com áreas de favorito. Deixa eu começar de novo.
Isso, queria falar agora com o Bassan lá nos boxes, trazendo as informações desta abertura de temporada que promete demais a Fórmula 1 em 2006. Falando sobre o Rubinho, Galvão, ele foi logo para a pista, estava um tanto preocupado porque agora para a sessão que vale. Com relação ao Schumacher e ao risinho maroto dele, lembrando também que ele tem 64 poles e se fizer a pole hoje, alcança Ayrton Senna no recorde de 65 poles, a única grande marca que ainda falta para o Schumacher. Algo que ele tentou o ano passado inteiro e não conseguiu. Você está vendo ali a marca de Vitor Antônio Liuzzi, 1:34.439, é melhor. Até aqui, aí Mark Webber. O novo carro da Williams que traz como estrela, não é nem o Webber, nem o outro piloto, traz como estrela o motor mais potente da Fórmula 1, que é o Cosworth, que é o motor mais potente neste momento, o que gera mais potência na Fórmula 1. Por falar em motor mais potente, outra modificação importante, vamos aos poucos falando das modificações para o ano. Motor V8. Ano passado era V10, agora V8. Motor de 8 cilindros. Não acontece na Fórmula 1 desde 1998. Burt, o que significa isso em perda de potência? Os motores V10 eram de 3 litros, enquanto que o V8 é um 2.4 e teve uma perda de aproximadamente 20% de potência. Então, vamos dizer, em números reais, de 950 cavalos caiu para mais ou menos 760 cavalos. Óbvio que as equipes e as montadoras vão conseguir recuperar essa potência com desenvolvimento, mas por enquanto isso foi mais visando a segurança de ter um motor menos potente. Gente, veja o seguinte, menos de 7 minutos para o final do treino. Todo mundo tem que ir para a pista, porque os 6 piores tempos já vão ocupar da 17ª para a 22ª colocação. Você vai ver o Villeneuve que vai ir para a pista, então nós temos que esperar agora o Massa, temos que esperar o Schumacher, tem que esperar o Montoya. Gente que está estreando como Nico Rosberg, filho do campeão mundial Keco Rosberg. Alonso, Fisichella, Jenson Button, companheiro de Rubinho. Pilotos importantes esse ano. 6 minutos e 20 para terminar esta primeira etapa do treino. Daqui a pouquinho todo mundo na pista. Claro, eles estão esperando que os carros andem e que limpem um pouco a pista, que está com muita areia. Para sorte de todo mundo, a tempestade do deserto aqui de manhã virou apenas uma poeirinha, uma brisa jogando um pouco de areia na pista, porque estava feia a coisa. Aí está vendo o Nick Heidfeld. Outra mudança importante, volta o pit stop para a troca de pneus. O que significa isso, Reginaldo? O retorno da troca de pneus, que foi um absurdo terem tirado a troca de pneus. Também acho, sempre fui a favor disso, principalmente porque se o conceito da Fórmula 1 é tirar o máximo de um carro, do carro mais sofisticado, do automóvel mais sofisticado do mundo, então ele tem que estar sempre em condição de andar com a maior velocidade possível, e isso é com o pit stop, que é sempre com pneus novos. Agora, é claro em que eles se basearam na durabilidade para a corrida, inclusive vai se retirar no final dessa temporada, vai se retirar da Fórmula 1, e isso favorece claramente a Ferrari e as outras que passaram a usar bridges esse ano. Menos de 5 minutos e olha o Heidfeld. Isso quer dizer o seguinte, é o Raikkonen. Você viu aí termina, hein? Uma saída esquisita, Burt. Parece que quebrou a suspensão antes mesmo de... acho que não tocou em nada, quebrou a suspensão por falha mecânica. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. E continua a sina dele, né? Tá parado agora o tempo, 4:34 para o final desta primeira parte do treino. 4:34 para o final da primeira parte do treino. Continua a sina da falta de sorte. Ontem ele parou na pista. Agora, deu a impressão de que quebrou realmente a suspensão. Para ele não tem carro reserva. Não pode pegar o carro reserva. Todos garantem a largada. Mesmo quem tiver acima dos 110%, larga em último, mais larga. Que isso é a parte final. Agora, aí terminou o treino para ele. Ele estava abrindo a volta. Vinha com a melhor primeira parcial. O Heidfeld, eu disse Heidfeld naquele momento, porque o Heidfeld, naquele exato instante, o Heidfeld fazia a melhor volta. 1:33.374. O Liuzzi é o segundo com 1:34.439. O Rubinho é o terceiro. O Speed é o quarto. O Ralf Schumacher é o quinto. O Albers é o sexto. Thiago Monteiro é o sétimo. O Klein é o oitavo. Olha lá. Revendo aí. Aí já está quebrado.
É engraçado que ele está sem a asa traseira. Parece que a asa, na verdade, acabou voando primeiro e depois, de repente, causou o defeito na suspensão. Ele perdeu a asa, quebrou a suspensão ali na roda traseira direita. Olha lá. A asa indo embora. Aí forçou já vê que já vem quebrada a suspensão ali. Pode ter sido a primeira suspensão e por isso que tocou na asa e quebrou a asa. Acho que a suspensão foi o primeiro defeito. A impressão que dá é essa. A roda traseira direita é a primeira coisa que você vê. E toca na asa, joga fora a asa. E aí quando ele gira pela última vez, ele gira em cima do eixo quebrado. Por pouco não capota. Por pouco não capotou. São problemas da McLaren. A McLaren mostrou problemas. Continua com problema de motor. E agora vai mostrando aí, comprovando logo no primeiro treino, que é exemplo do que aconteceu na última temporada, que o Raikkonen tinha tudo para ser o campeão e a McLaren ser a equipe campeã. O problema é a confiabilidade do carro, do equipamento. Ei, Kimi Raikkonen, é impressionante, dá pinta daqueles casos históricos Chris Amon de pilotos. O Chris Amon, pior ainda, porque ele não chegou a vencer, né? Mas daqueles que venceram e que foram pilotos brilhantes, mas que não chegaram ao título. Tipo Gilles Villeneuve, Ronnie Peterson é o maior exemplo para mim. E ele não está afim de voltar a pé para o box. Você pode ver que ele foi fazendo um certo estrago no carro, mas mesmo assim não está muito preocupado. E deve estar tremendamente irritado. Exatamente. Já teve bate-boca com o Norbert Hogg, com o homem da Mercedes que faz o motor que tem 40% da McLaren. A Mercedes tem 40% da McLaren e faz o motor. Já teve bate-boca do Kimi Raikkonen com eles. Já teve bate-boca do Ron Dennis com eles. Que as equipes pedem. O clima lá tá ruim. As equipes pedem que quando você tem um defeito que você pare de imediato para justamente não danificar nada mais no carro. Mas você pode ver que ele não se preocupou muito e voltou. Para poder avaliar o que Exatamente. Mas ele pode ter certeza que ele está profundamente irritado. Sempre lembrando que o Kimi Raikkonen recentemente recusou a proposta de renovação de contrato com a McLaren, que era uma proposta maravilhosa para ser aceita por qualquer piloto, mesmo na posição dele, porque dizem ele já está com um pé na Ferrari. Aí ele aí abandonando o carro, é fim de treino para ele, fique claro, não se pode usar o carro reserva, é uma das características desse novo formato de treino. Nós temos 4 minutos e 34 segundos para terminar essa primeira parte do treino. E tem muita gente que não tem tempo. Quer dizer, o Raikkonen não tem e não vai ter mais. Mas o Montoya não tem, o Schumacher não tem, o Felipe Massa não tem, o Trulli, o Mark Webber, o Nico Rosberg, o Dave Coulthard, Jason Button, Villeneuve, Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. Todos esses vão entrar na pista agora, nesses 4 minutos, para garantir a presença na segunda parte do treino. Olha, vai ser sensacional, através do ano, e mais importante que tudo, a expressão que se usa esse fim de semana aqui no autódromo é aprender fazendo. Usar este novo regulamento. Qual a melhor tática a ser utilizada? O que os pilotos disseram para nós, assim, meio escondido, é o seguinte: quando forem 10 carros para aqueles 20 minutos finais, os primeiros 15, aí a concentração do Felipe Massa, os primeiros 15 vão servir para gastar combustível. Anda e gasta combustível para ficar o mais leve possível, para botar pneu novo e sair nos últimos 5 minutos. Confesso que eu estou aguardando essa fase do treino. Promete ser a melhor de todas. Sem dúvida nenhuma, é onde vai se definir a pole e os outros pilotos que ocupam as 5 primeiras voltas. Aí os detritos vão sendo recolhidos. Você vê lá, restando 4 minutos e 34 para os primeiros 15 minutos de treino. Lembrando que a corrida amanhã serão 57 voltas. Se o vento e a areia deixarem. Serão 57 voltas. Nico, you're going to get 1 lap based on what's left. You're going to get 1 time lap. A equipe dizendo que ele vai ter tempo de conseguir apenas 1 volta cronometrada, então para se concentrar e tirar o melhor dela. Tá dizendo pro estreante, né? Pro estreante Rosberg. Tá pro Nico Rosberg dizendo para ele: ó, garoto, você tem 1 volta e seu pai já foi campeão do mundo aqui, hein? Vê lá o que você vai fazer. Você só tem 1 volta para dar. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Ô Burt, com a sua experiência de piloto,
agora, pro Rosberg, por exemplo, pro Massa estreando na Ferrari, é uma volta só, com essa pista cheia de areia. Não pode escorregar, porque senão não vai nem para a segunda parte do treino. Então você tem um realizando o sonho da vida, estreando na Ferrari, e o outro estreando na Fórmula 1 com a responsabilidade de dirigir o carro de uma equipe onde o pai foi campeão do mundo. É complicado, Galvão, porque muita gente pensa que na Fórmula 1 sempre comenta-se muito do preparo físico, né? Que você tem que estar bem preparado para dar conta de guiar o carro. Eu sempre disse que o preparo psicológico é muito mais importante. Uma pressão, como você acabou de descrever, do Massa e do Rosberg, de estar aqui no final de semana fazendo um trabalho muito importante, estreando. A pressão é muito grande e você, na hora de fazer essa uma volta, é impossível você não pensar no risco que você está correndo de cometer um erro. Então, é complicado, isso não é fácil. Aquilo dá para ver ali na Renault, para refrigerar o motor, eles colocam um ventilador com gelo seco na entrada, para o ar entrar mais refrigerado e poder ajudar na temperatura ideal do motor. É por um local diferente. Normalmente isso é utilizado naquela... Você olhando o carro de frente, tem umas entradas, uns buracos assim, de frente, na lateral do carro. E ali não, ali é utilizado... Criar um caminho especial para fazer essa refrigeração. Geralmente eles usam mais no grid, mas eles devem ter tido algum problema agora de ter superaquecido o motor, então precisaram dessa refrigeração. Engraçado que vão de pneu novo agora, que não era esperado. Já colocaram um pneu novo para fazer um tempo bom. Interessante, Burt, é que cada equipe tem um desenho diferente desse aparelho para resfriar pastilhas. Olha só o que vai acontecer agora, uma volta para cada um e todo mundo tem que tentar garantir presença na segunda parte do treino. Veja só a bandeira vermelha. Olha, saíram os dois carros. Os dois carros da Renault saíram quase se tocando. E o Rubinho de pneu novo também. Tem que tomar muito cuidado, porque os capacetes são muito parecidos. Do Jenson Button e do Rubinho. Tem as mesmas cores. O topo dele, colmeia, em colmeia azul. São muito parecidos. Tá na hora da gente... Agora, a bandeira... Luz verde, vamos pro treino. Tá na hora da gente falar com o Gil de Ferran, Reginaldo, aquela velha conversa que nós tivemos com o Flávio Briatore, quando pediu para mudar os retrovisores, botar um azul e o outro vermelho. Olha só como é que começa. É a nova Fórmula 1 para você. E você curte na Globo, é claro. Amigo, vai ser muita adrenalina. Considerando-se que o Kimi Raikkonen já está fora e os dois carros da Super Aguri provavelmente estarão fora, quer dizer, estarão nos últimos... São três. Restam 3 vagas aí. Para mim, os candidatos são o Albers, o Monteiro, o Thiago Monteiro, e tem o estreante Scott Speed, né? Vamos lá, vamos ver se o Reginaldo acerta. Agora, todo mundo tem que andar. Todo mundo tem que andar e ninguém pode pisar fora da pista. Pisou fora da pista, vai largar nas últimas filas. Nas últimas 3 filas amanhã. O Massa vem puxando o pelotão, hein? Tá certo ele. Já conseguiu botar o carro ali para puxar o pelotão. Vamos lá, Felipe, acelera aí. Rubinho já tá mais ou menos garantido ali. Fez 1:34.615. O melhor tempo é do Nick Heidfeld. 1:33.374. Aí. Restando agora 3 minutos. Se a volta é na casa de 1:33 para 1:34, vai fazer o que, amiga? É uma volta só. E vem todos juntos. Abriu o tempo, Felipe Massa. E vem todo mundo como se fosse uma corrida. Todos em fila, é a nova Fórmula 1. É só a primeira parte do primeiro treino. Felipe Massa vem puxando ali o pelotão. Depois vem Jenson Button e Barrichello. Aí você tá vendo o Schumacher. Os dois carros da Renault. O Heidfeld tem 1:33.374. A Renault tendo o Alonso tendo que fazer ultrapassagem na volta dele, hein? Alonso e Jenson Button fizeram as melhores primeiras parciais. Eles tinham 30.2, mas é o Schumacher com 30.1. E sabe quem com 30.1? Klien,
também com 30.1. Fisichella com 30.1. E todos eles vêm para fechar a volta. Agora ficou bom porque deu pane no computador aqui. Sumiram os tempos. Sumiram os tempos. O Rubinho está preso atrás de uma... Sair à frente. Aí ele vai vir para completar a volta. Só que, vamos olhar aqui, ó. E o Button atrás dele. Button primeiro, Massa em segundo. 1:33.579. 1:32.603. Por enquanto, os dois melhores tempos. Vamos ver o Trulli. Você viu que estava na casa de 1:33 o Massa. Agora eles abriram a cronometragem para o Trulli. 1 minuto. Dá para mais uma volta. Serão 2. E o Rubinho conseguiu ultrapassar o carro que ele vinha atrás. Olha só, na sujeira. Saiu para areia. Saiu, foi lá, trouxe a sujeira, trouxe a areia toda. Totalmente atrapalhada a volta do Rubinho. E veja que um vem abrindo o caminho por cima do outro. E vai ser assim, em 30 segundos apenas. O Raikkonen está fora. O Heidfeld foi para os boxes. Neste momento, estão fora o Raikkonen, que você viu, teve aquele problema de quebra de suspensão. O Sato, o Id. Mas sabe quem está fora nesse momento? O Albers, o Monteiro e o Ralf Schumacher. É o primeiro piloto de equipe grande da Toyota que está fora. Mas ele está dando a volta. Não aproveitou a primeira volta, tem que aproveitar a segunda. Olha ele vem vindo aí. Fora. Terminou o tempo, mas está valendo a volta. Ele fez a ultrapassagem lá em cima do Liuzzi e vem abrindo espaço. Massa no box. Felipe Massa tem o 9º tempo. Alonso é o primeiro, Jenson Button é o segundo. O Alonso fez 1:32.433. Fisichella é o terceiro. Rosberg, olha só, o quarto, hein? Montoya o quinto, Schumacher o sexto. Heidfeld o sétimo, oitavo é Mark Webber, o nono Felipe Massa, o 10º é Coulthard, 11º Villeneuve, 12º Barrichello. Muito bem, ficando de forma, vamos esperar o Ralf Schumacher agora. Ficou fora, hein? Ele pegou tráfego ali e ficou fora. Ralf Schumacher, Albers, Monteiro, Ide, Satoru e Raikkonen. O Sato e o Raikkonen. Esses são os que estão fora. A zebra está aí, Reginaldo, que você se referia. Então, esses só amanhã. Só amanhã, às 8:30 da manhã. Horário oficial de Brasília. Daqueles 5 que eu arrisquei, só o Scott Speed conseguiu classificação e a zebra foi o Ralf. A Ferrari ficou um pouco para trás agora em relação à performance. Pode ver o Schumacher com 1:33.3, enquanto o Alonso conseguiu 1:32.4. Mas a Ferrari não usou pneus novos, então a gente pode ter uma briga mais acirrada agora nessa segunda classificação. Nessa segunda classificação agora, o intervalo é de 5 minutos. Nesta segunda classificação, nós vamos ter 16 carros na pista. 6 vão ficar de fora da super classificação de 10. Então tá na hora de botar todo mundo pneu novo, tomar mais cuidado, escolher a hora certa para entrar. Não pode entrar todo mundo em fila assim, para um atrapalhar o outro, você não correr o risco do carro da frente dar uma escapada e te atrapalhar. Zebra para mim, o Rosberg, o 4º tempo. Aquele garoto que apareceu e que você viu a equipe dizendo, menino, você tem uma volta só. E a estreia dele na Fórmula 1, com a responsabilidade, repito, de dirigir um carro tantas vezes campeão do mundo, onde o pai foi campeão do mundo, o Keck Rosberg. Ele fez o 4º tempo, atrás só do Alonso, do Jenson Button e do Fisichella. Renault, Honda e Renault. E aí ele aparece com a Williams. Olha, para começar, feliz da vida. E o primeiro piloto com pneu Bridgestone. Excepcional a primeira participação do Rosberg. Galvão. Olha ele aí, ó. Diga, Bassan. Só quem passou por aqui, evidentemente, muito mal-humorado, já é de falar pouco, foi o Kimi Raikkonen. Só disse que primeiro foi uma quebra de suspensão e por isso ele acabou perdendo a parte aerodinâmica do carro ali, a asa. Mas foi a quebra de suspensão que acabou tirando o finlandês da classificação. Depois deu para ver ali. A princípio deu a impressão de que a asa tinha saído, mas não. Quebrou a suspensão, a roda bateu na asa e ele quase capotou. E apesar... Girou em cima da
da suspensão quebrada. E apesar de tudo isso, Galvão, depois todos os outros voltaram para a pista, fazendo volta rápida para garantir a sua continuidade no treino. A melhor parcial continua sendo, a primeira parcial continua sendo a que o Raikkonen fez naquela volta antes do acidente. Depois as outras duas foram do Alonso e a maior velocidade final na última parcial foi a do Montoya. Vamos fazer o seguinte, vamos rever aí a parte final da volta de Rubens Barrichello, que deu a ele essa primeira. Segundo tempo aparece em nono, o Rosberg estava em quarto, aparece em oitavo. O Rubens Barrichello tem o número 11 e o Jason Button tem o número 12. O que acontece aqui é que eles estão aqui na ordem da numeração. Não tem nada a ver com classificação. O computador agora coloca os carros pela numeração. O Alonso, o Fisichella, os números 1 e 2. Montoya 4. Schumacher 5, Felipe Massa 6. E vai por aí afora. Aí você vai revendo o problema do Raikkonen. Olha como... Mas faltou pouco para capotar. Você imagina se não tem esse espaço todo para o carro sair e pega um guarda-reio aí no meio do caminho. Se ao invés de asfalto fosse brita, com certeza ele teria capotado. A respeito do número 11 do Rubinho, que você citou agora, Galvão, 11 e o Button 12. Inicialmente era o 11 do Button e o 12 do Rubinho. E o Rubinho alegou, telefonou até, isso estava no Brasil. Ele estava no Brasil quando saiu essa numeração oficial. Ele telefonou para o Button dizendo que o número 11 era um número que ele tinha usado durante muito tempo no kart. E o Button não fez a menor questão. Deu o 11 para o Rubinho. O Button que você está vendo aí é um piloto competentíssimo, muito rápido. Mas a conversa, por exemplo, de um engenheiro japonês que chegou a trabalhar com Ayrton Senna, na época que o Ayrton Senna corria na McLaren com motor Honda, dizendo, o carro vai melhorar, porque o Button é o seguinte, é um grande piloto, mas você pergunta para ele, como é que tá o carro? Ele diz, bom. O motor, bom. Como é que tá a suspensão? Bem. Ele quer sentar e acelerar. Ele fazia a comparação dizendo, sem comparar pilotos, me lembro da época do Ayrton com o Barrichello, pela exigência, querendo sempre melhorar, nunca estando satisfeito com o resultado, quero mais potência de motor, quero o carro mais no chão, mexe na frente, mexe atrás, faz aquilo. E o Button fica esperando. Me lembra muito tempo atrás, como era o Emerson com o pai desse Rosberg que está correndo aí, com o Keck. O Keck parava, quando eles corriam juntos, ele parava no box e dizia assim, bota o meu igual ao do patrão. E ia lá e andava. Ia lá e andava. O Button é isso, o negócio dele é andar o que ele sabe. Fórmula 1, um pouco menor, uma Fórmula 1 que traz de novo a troca de pneus, os pit stops, que tenho certeza você tanto gostava, as paradas para a troca de pneus, e que traz esse novo sistema de classificação. Estamos agora na segunda parte, serão mais 15 minutos, 16 carros estão na pista, e só 10 vão para a última parte. Segura, Lewis, quis escapar da mão dele ali, o STR, que volta a repetir, uma equipe júnior da RBR. Ali, primeira marcha, pois eu queria que o Burt falasse sobre isso. Tem 4 retas nessa pista. Consequentemente, 4 freadas muito fortes. O freio vai ser fundamental para a corrida amanhã. O freio é muito importante aqui. E o mais difícil, no caso de freada forte, você pode ver que ele já é a segunda vez que ele erra nessa volta. Como a pista tem muita sujeira, muita areia, o vento está forte, justamente nessas freadas fortes você perde, é muito fácil perder o equilíbrio. Então, como eu falei, o Lewis já 2 vezes errou, essa aí já não foi muito bem feita. Então, durante a corrida, mais do que o desgaste dos freios, vai ser fundamental saber como os pilotos vão lidar com o desgaste, inclusive, do pneu. Porque a gente sabe que na Fórmula 1, se você fritar o pneu, bloquear a roda, tem que parar no box e fazer a troca, porque o pneu não resiste. Estão na pista Barrichello, Button, Coulthard, Klien, Liuzzi e Speed. O Liuzzi faz 1:34.563. Por enquanto ele é o primeiro. Aí a equipe Ferrari. Mas olha o Klien, já fez bom tempo. O companheiro com sobrenome Speed, que quer dizer velocidade.
Barrichello fez 1:35.002. Não é um tempo tão seguro assim, não. O Speed teve problema, virou 1:37.264. Com esse tempo, o Speed é sério candidato a ficar fora. Aí está vendo o Coulthard. O Coulthard, olha, o Client tem 1:32.1. O Coulthard 1:33.7. O Client meteu 1,6 em cima do Coulthard. Jason Button confirmando que a Honda vem forte o ano inteiro. Vai lutar por vitórias. É o segundo com 1:33.685. Nesse momento o Client é o primeiro. Button é o segundo. Coulthard é o terceiro. Lewis é o quarto. Barrichello é o quinto. Speed é o sexto. Entraram na pista agora Heidfeld e Villeneuve. Nada das Ferraris, nada do Schumacher e nada do Massa. É a equipe que confia, né? Mesma coisa a Renault. O Montoya, a McLaren, eles confiam que entra numa volta só e arrumam o tempo. De repente não arruma. Restando 9:30. Logo a gente se vê por aqui. Nessas duas primeiras partes, cada um usa o combustível que quer. Você quer botar combustível para 3 voltas? Para sair uma volta de aquecimento, uma volta rápida e uma volta de retorno para o box? Pode. Só é obrigado, só os 10 que vão para a última classificação que serão obrigados a abastecer o carro naqueles 5 minutos antes da parte final da classificação e declarar quanto você tem de combustível. Você não pode largar com mais que esse combustível na corrida. Pode até ser menos, mas mais que o que você declarar, não. Você vê claramente que uma diferença tão grande assim de o Client de um carro da RBR, que não é exatamente um Honda como o do Button, diferença de 1,5, é porque um usou pneu novo já, que achou necessário para se manter ali entre os nesses. Ela se chama BMW Sauber, ainda recebendo esse ano o sobrenome do Peter Sauber. Aí o Montoya e a nova McLaren, que já deu problemas aí com o Raikkonen, e já vai ter que largar lá na última posição. Veja como está agora: Client, Heidfeld, Villeneuve, Lewis, Jason Button, Coulthard, Speed e Barrichello. São os 8 que tem tempo. Restando 7 minutos, menos de 7 agora. Já o Montoya, já para fazer o tempo dele, já faz o primeiro tempo, já volta para casa, traz o carro pro box e fica esperando o outro treino, mas tem que acertar a volta inteira. Dá a impressão que tá de pneu novo, né? A performance parece ser, mas é aquele velho problema de travar a roda que é muito fácil nessa pista e acaba comprometendo o desempenho de cada piloto. Durante todos os treinos de ontem, quando as condições eram diferentes de hoje, eles já travavam, repito, são 4 retas. Consequentemente, 4 freadas muito fortes. Agora, com essa areia toda na pista, fica muito mais complicado. Aí ele vai fechar o tempo. 1:31.487. É o tempo mais rápido do dia. Até porque o tempo mais rápido do treino, que foi das 11 da manhã ao meio-dia, aqui no Bahrein, isso quer dizer das 5 às 6 da manhã, 1:32.025. Vai garantindo presença. Viu? Felipe Massa vem ali para fechar a volta. Mais rápido que o Schumacher, 1:32.014. Faz bem sua parte Felipe Massa. Montoya, o quarto está fora. Olha só. Os 2 carros da Honda fora. Por enquanto. Tem mais praticamente 4 minutos aí. Olha, o Rubinho vem aí em volta rápida. Vamos lá, Rubinho. Capricha, falta só o último setor. Você está vendo aí o carro da Williams, da BMW, perdão. É que eu estou de olho aqui no computador para ver se o Rubinho garante presença. 6º tempo para o Rubinho. 6º tempo para o Rubinho. Bom, o nosso sofrimento já terminou. Agora fica o deles lá. Felipe Massa é o segundo e o Rubinho é o 6º. O Button ainda está fora. O Rosberg é o 9º. Acabou de rodar. E acabou de perder o rumo. Ele vinha com a melhor parcial e virou ao contrário.
O Button está 2 décimos mais rápido que o Rubinho na primeira parcial. Neste momento estão fora Liuzzi, Button, mas vai se colocar ali, Coulter, Speed, Alonso e Fisichella, claro que ainda não entraram. Mas também se não entrar, não vão entrar mais, né? Fisichella já está rodando, já está andando. Não abriram volta rápida ainda. 2:35 agora. Para o final do segundo tempo. Se prepare aí. Daqui a pouco vem o Super Qualifying. A Super Classificação. Jenson Button é o 4º. Rubinho é o 7º e a posição é perigosa, hein? Porque tem Fisichella e Alonso. Já devem jogá-lo para a 9ª posição. O Rubinho continua na pista. Fisichella. Aí você tá vendo o Klein. Restando menos de 2 minutos que aparecer, né? O Heidfeld tá na pista. Barrichello já é 7º. Até o Rosberg, neste momento, estão classificados. Mas o Rosberg deve perder posição. O Rosberg deve ficar fora porque as Renault vêm aí. Neste momento, Rosberg e Heidfeld são aqueles que correm mais risco de ficarem fora. 1:20 para o final. Olha o Coulter aí. O Coulter consegue o 11º tempo. Melhorou um pouquinho, mas não o suficiente. E para ele não vai dar, hein? Aquela rodada do Rosberg. Essa é a rodada do Rosberg aí, ó, quando ele perdeu. Fisichella é o 2º. E o Alonso vai ser 1º. Vem detonando as parciais. Você viu ali o complemento da rodada. Ali. Alonso 1º. Alonso 1º, tá lá. E o Rubinho já é 9º. O Rubinho é 9º. É bom terminar logo isso. Alonso é o 1º, Montoya é o 2º, Fisichella é o 3º, Felipe Massa é o 4º, Schumacher é o 5º, Jenson Button é o 6º, Klein é o 7º, Mark Webber é o 8º, Barrichello o 9º, Villeneuve o 10º. Por enquanto, esses estão indo para a super classificação. Barrichello já é 10º. O Heidfeld fez o 4º tempo. E o Rubinho já está no box, quer dizer, agora não depende mais nada dele. Olha, o Rubinho está na 10ª posição. Se ele perder mais uma, virou um 32,025. O Coulter, que está virando, tem um 32,8. Vai dar no limite pro Rubinho. O Massa em 5º, Schumacher em 6º. O Rubinho na 10ª posição. Aí eu faço uma pergunta para vocês dois. É melhor o Rubinho largar em 10º, sendo obrigado a declarar o combustível dele e sair com aquele combustível, ou largar em 11º e sair de tanque cheio para fazer uma parada só? É algo que eu e o Reginaldo a gente estava até discutindo a respeito. Você, o Reginaldo e o mundo da Fórmula 1. É discutível. Mas eu acho que na Fórmula 1, como a ultrapassagem é sempre muito difícil, quanto mais na frente no grid, melhor. Porém, tem opiniões diferentes. 10º para 11º, um larga com 50 quilos e outro com tanque cheio. Mas a gente sabe, Galvão, que a melhor tática é sempre muito parecida. Então eu não vejo você podendo mudar a sua estratégia a ponto de ter uma vantagem tão grande assim. Eu preferia estar uma posição na frente. Existe um ponto aí. Deixa só me referir a essa figura que está aí, ó. Essa é uma grande figura. O Gerhardberg voltou. Cada vez que ele volta, fica todo mundo satisfeito. Ele parou, era querido como grande corredor que foi. Voltou como diretor da BMW nos motores dos carros da Williams, e agora volta como sócio de equipe da STR. Ele volta aí como sócio. É bom ver o Berger, sempre é bom ver o Berger de volta. Então, mas a coisa é realmente discutível, tanto que conversando com todos os engenheiros, e muitos deles têm dúvida, e por exemplo, o Pat Simons da Renault garantiu, para ele tem certeza que é melhor largar na 6ª do que na 5ª fila. Isso é aquela história do viver e aprender. Isso, com a prática, eles vão chegando às conclusões, e quem sabe daqui a umas 3, 4 corridas as estratégias sejam totalmente diferentes dessa primeira. Aquilo que eu dizia logo no início da transmissão, talvez a frase mais usada nesse final de semana aqui no Bahrein é: aprender fazendo. É o que está todo mundo tentando, aprender
e usar da melhor forma este novo regulamento de classificação. Fora da última fase, Villeneuve foi o 11º, Rosberg o 12º, Coulthard o 13º, Trulli, a Toyota tá mal, hein? Ficou na primeira o Ralf, agora o Trulli. Trulli, que foi o 14º, Vitantonio Liuzzi o 15º e Speed o 16º. Pra valer. Renault, com Alonso e Fisichella. McLaren com Montoya. Ferrari com Schumacher e Massa. A Williams com Webber. A Honda com Barrichello e Jason Button. A RBR com Klien e a BMW com Heidfeld. Esses vão pro tudo ou nada. E agora, amigo, se segura aí. Então o que a gente pode ver? Todo mundo, talvez aconteça isso, entrando na pista sem pneu novo, para gastar combustível, para ficar o mais leve possível para o finalzinho do treino, para botar um pneu novo e sair para uma volta voadora. Lembra daquilo que o Ayrton fazia como ninguém? Ele saía no limite. Era o tempo certo de dar a volta de aquecimento, passar na bandeira quase com o cronômetro zerando e o mundo inteiro de olho nele. E lá vinha a pole position. Vamos ver agora quem é que vai ter sangue frio para fazer igual. Até como informação, a gente tem que lembrar que cada 10 quilos de combustível equivale a 3 décimos mais rápidos por volta. 10 quilos a menos, 3 décimos mais rápido. Então, como o consumo de combustível é aproximadamente 2,8 quilos por volta, vamos dizer, 3 voltas dariam 3 décimos de vantagem com menos combustível. 3 voltas, 3 décimos. 6 voltas, 6 décimos. Mais de meio segundo. Mais de meio segundo. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Galvão. Agora é com você, hein, Massa. Acelera aí, hein. Diga lá, Bassan. Aqui com o Thiago Monteiro, que saiu na primeira parte do treino. Thiago, como é que você encontrou a pista? O que os pilotos têm pela frente agora nessa parte final? A pista está a ficar cada vez mais rápida. A pista está muito suja quando começamos e por isso cada volta que se dá fica mais rápido e o carro melhor para conduzir. Foi muito difícil com essa areia toda, com essa tempestade de areia aqui no Bahrein? É complicado, é. Tivemos uns problemas com o carro, ficou atrasado, não deu para eu andar, só deu uma volta. A pista estava complicada, mas estava para fazer melhor que isso. Bem, obrigado. Tá aí o Thiago Monteiro, da MF1. Gente boa, mas eu não vou resistir. Tem um que tem como sobrenome Speed, velocidade, e o outro tem como sobrenome Vagaroso. Já sai numa desvantagem. Vamos lá, agora é pra valer. Todo mundo gastando combustível aí. 20 minutos. Pode usar o pneu que quiser. Todo mundo reabasteceu e declarou agora para a direção de prova quantos quilos, porque é medida em quilo, quantos quilos tem de combustível. Aí tá se revelando aí nessa parte final do treino realmente o que aconteceu. Olha aí o reabastecimento. Tá vendo? O que aconteceu na fase, na pré-temporada, nos testes. Porque você tem 2 carros da Renault, 2 carros da Ferrari, 2 carros da Honda. BMW ou a temporada inteira. Vamos lá. Vamos lá que é pra valer. Vamos ver pelos tempos marcados se tem alguém preocupado em fazer volta ou se eles estão gastando combustível. Vamos esperar agora, que todo mundo está abrindo volta agora. Você se lembra que o tempo foi na casa de 1,31. A pole teria que vir na casa de 1,30. Para ficar aí cerca de 1 segundo mais lenta do que a pole do ano passado, quando os motores eram V10 e agora são V8. Então vamos ver. E nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Sim, a Moça. E amanhã, 8h30 da manhã, prepare aí o seu coração. A Fórmula 1 promete muito. Volta as trocas de pneus, motores novos, uma nova realidade, uma Fórmula 1 mais equilibrada. Amanhã, às 8h30 da manhã, horário oficial de Brasília, a primeira das 57 voltas. Aqui do outro lado do mundo, no Oriente Médio. Aqui no Bahrein. País pequeno, muito rico.
A riqueza vem, claro, do petróleo, mas eles já estão se preparando para quando o petróleo não surgir mais com facilidade. Estão montando um grande centro FIS árabes que enriqueceram nos últimos 35 anos, 40 com o petróleo, e agora estão se preparando para uma nova realidade. O Bahrein, Galvão, foi o primeiro país onde foi encontrado petróleo aqui no Oriente Médio e pelas previsões é o primeiro onde o petróleo vai acabar também. Olha só ali. O Montoya. Por enquanto estão passeando, na verdade. Você pode ver que o Mark Webber saindo do vácuo ali do carro do Montoya. Mas pode ver que não estão buscando tempo ainda. Então, olha só, Barrichello 35,4, Alonso 35,5, Fisichella 35,7, Mark Webber 36,9, Schumacher 37,3, Clear 39 cravado, Jason Button 39,2, Montoya 39,2. Tá todo mundo gastando combustível. Até que alguém ache um outro formato, o formato vai ser esse. E a promessa vai ser realmente, nos últimos 5 minutos, serem sensacionais. Tá todo mundo gastando combustível. Barrichello, por enquanto, tem o melhor tempo. Depois de tantos anos de vê-lo ali de vermelho, num carro vermelho. Tá ele aí, de casa nova, curtindo uma nova expectativa, a velha esperança de busca de um título. Ele vem fazendo a melhor parcial, mas o tempo ainda está alto, 1,35,4. Também está gastando combustível. Dá até para ouvir pelo barulho do motor que eles estão usando um mapa com giro mais baixo. Eles não estão buscando performance nem no motor, estão realmente economizando, somente, como você já disse, gastando combustível, porque a gente sabe que é apenas no final com o pneu novo que a performance vai aparecer. Muito bem, se você pegou agora, a Fórmula 1 agora é assim. Os treinos oficiais no sábado. 22 carros vão para a pista. 15 minutos. Os 6 piores tempos, os 6 mais lentos, já saem do treino, ocupando posições de número 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Aí, 5 minutos de intervalo, eles voltam para a pista. Aí são 16 carros na pista. Os 6 piores. 11º treino agora, estreia com pole na Ferrari. Está muito longe ainda, há praticamente 5 segundos do que deve ser o tempo da pole. Aí, e mais que isso, hein, se para o treino agora, a primeira fila seria de Felipe Massa e Rubens Barrichello. Também pedir para chover aqui não dá, né? É querer demais, né? Choveu essa madrugada. Choveu no deserto. Me disseram que chove 5 vezes por ano, então a gente presenciou um momento raro aqui de Bahrein. Daqui a pouquinho eles vão pro box. Vão botar pneus novos. E aí vai ser um salve-se que puder. Neste momento do treino eles estão virando o que devem virar na corrida. É uma situação de corrida mesmo para os carros. Na base de 34,9, que é o melhor tempo do Massa. E a pole vai ter que ficar não muito distante de 31. Agora tá todo mundo deixando. Ninguém quer deixar para uma volta. Isso virou dizer ontem. Não, vamos deixar para 2 voltas. Para ter 2 tentativas. Uma segura e a outra que se arrisca. É praticamente como a pole position fosse decidida, com cada carro entrando com direito a 2 voltas rápidas. Porque é todo um trabalho de preparação para esse instante final. Só que tá todo mundo na pista, né? Não tem aquela coisa chata de um de cada vez. E o Felipe dizia ontem uma coisa importante. Não tem o que é pior para a cabeça de um piloto. É você, por exemplo, quebrar o carro na segunda volta de uma corrida e saber que já está acabado na corrida seguinte. Você vai ser o primeiro a entrar na pista para se classificar. Então você já está acabado. Você vai largar lá para trás na outra corrida. Então isso não tem mais, corrigiram. Menos de 12. Pode ver que é interessante agora que as equipes... Com o trabalho de pit stop da corrida, de reabastecimento e troca de pneus. Por isso o box está vazio. Os jornalistas, mesmo aquele que, como nós, tem credencial para o pit lane, para ali a pista dos boxes, ninguém pode chegar lá. O Rubinho de pneu novo. E lembrando um detalhe interessante também, Galvão,
as equipes não podem mexer no acerto do carro durante o treino. Assim, a partir do momento que começou a primeira sessão, a única coisa que você pode mexer é na parte eletrônica e em asa dianteira. O resto você não pode tocar. Muito bem. Isso quer dizer que os dois carros da Honda já foram para tentar. Com 10 minutos, com 11 minutos, dá para eles darem uma volta rápida. Se quiser ainda voltar, fazer outra troca de pneu e de novo. E vai ter gente que vai deixar para o finalzinho. Tem muita gente ainda gastando combustível na pista. Apenas o do Button 1:36,5. A referência na Ferrari, o tempo do Massa é 1:34,9 e o do Schumacher 1:35,2. Teve o tempo do Fisichella, vai ver agora do Alonso, ó, queimando combustível. 1:36,4. Tá queimando combustível. Vocês têm um favorito para pole? O meu acabou de passar aí agora. Concordo com você, Galvão, acho que é Alonso. Reginaldo. Para pole e para vitória. Para vitória já são 57 voltas. É diferente de uma só. A confiabilidade desse carro Renault nos testes, mais de 30 mil quilômetros que a equipe fez, é que a credencia para isso. Olha o Schumacher aí. O Schumi vai para a pista. Pneus novos. Menos combustível. Consequentemente, menos peso. O que vai acontecer é que eles vão fazer esse jogo de pneu novo e provavelmente mais um. Então, quem parou agora tem tempo para isso. Exatamente. Olha o Button aí. Vamos ver o tempo dele, hein? Ele vai fechar a volta. Você tá vendo o Schumacher. Eu tô de olho no computador. Você continua vendo o Schumacher. Ele vem aí com essa parcial, mas isso é abaixo do tempo que era o tempo do Rubinho. Agora o Felipe Massa queimando combustível já faz um 34,9. Tem o melhor tempo. E vem para as sessões, então esse tempo já é tempo competitivo. Muito bem, o tempo a ser batido 1:31,595. O Jenson Button não consegue, 1:32,129. Agora é para valer. Se segura na cadeira aí. Menos de 8 minutos. Barrichello vem fechar a volta. 1:33,314. O fim de semana inteiro o Rubinho não teve um carro veloz como o do Jenson Button. Cada um sai por um caminho. E foi sempre mais rápido e bem mais rápido o Jenson Button em todos os treinos. O Rubinho tentou usar o acerto que eles encontraram aqui no treino há 2 semanas atrás e infelizmente a pista mudou muito e ele perdeu o equilíbrio do carro. Então tomara que ele consiga recuperar para amanhã. Olha o Fisichella aí, ó. Esse está queimando combustível aí. 34,121. Tempo do Massa. Vai abrir a volta. Massa vai abrir a volta agora. Felipe Massa vai abrir a volta agora. Olha o Mark Webber. Sempre é muito rápido no treino, né? Ele sempre é muito rápido no treino. 34,8 ainda tá lá em cima, naquele que tá queimando combustível ainda. Vai arriscar uma vez só, lá pro final. Restando 6:45 agora. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Aí o Felipe, acelerando para valer pela primeira vez em treino oficial da Ferrari. Aí vivendo o seu momento, o seu dia de sonho. Estreando em um treino oficial na Ferrari. Tem um carro da Renault ali à frente. 1:31,595 é o tempo do Schumacher. Aí o Massa. Vem para o trecho final. Para falar assim um jargão bem popular. Botou tempo no homem. E o homem vai para o box agora. A equipe está preparada para mais um pit stop. O Schumacher faz outra troca de pneu. Ficou claro isso que a Ferrari ia partir para 2 tentativas, mas belíssima volta do Felipe. É impressionante o desempenho, como a gente havia comentado, fazendo a estreia na Ferrari com a pressão de ter como companheiro de equipe o Schumacher, ele conseguiu um desempenho tão bom assim logo de cara, sem dúvida fenomenal. Aí você vai curtindo o Fisichella. 5ª marcha, 6ª. 17 mil giros, freou. Trouxe para a 2ª. Aceleração, não total. Agora sim, 4ª marcha, marcha para cima, 5ª. Tá na reta, 6ª. Vambora, acelera, 7ª. Agora freada, traz para baixo. 4ª, 3ª.
Vai curtindo a Fórmula 1. Quarta marcha de novo. Marcha para cima, quinta. Vai a 19 mil giros. Sexta marcha. Acelera tudo. Traz no freio. Traz para a terceira. Puxou para a direita. 18 mil giros. Quarta marcha, quinta. Vai para a sexta. Aí vem o Fisichella e você vai com ele. Aceleração total, uma daquelas retas. Vai buscar o freio. Traz tudo para baixo. Segunda marcha. Aceleração de novo. Quarta, quinta, sexta. E foi pro box. É gostoso, né? Menos de 4 minutos. Por enquanto a pole position é do Massa. 1:31.523. Agora, Massa amigo. está no box agora, está trocando pneu, vai voltar para a pista. O Schumacher já está na pista, já está na metade da volta de aquecimento. Só que o Fisichella acabou de voltar para a pista e o Alonso está trocando os pneus. Agora para vir. Lá vem ele. É o favorito para pole. Massa é o primeiro, Schumacher é o segundo, Jason Button é o terceiro, Barrichello é o quarto, Fisichella é o quinto, Mark Webber é o sexto, Alonso é o sétimo. Não é lugar dele aí. Clear é o oitavo, Montoya é o nono e o Heidfeld é o décimo. Você conferiu ali até a oitava posição. Cada página vira em 8. Aí você vê o Montoya em nono e o Heidfeld em décimo. 3 minutos, a hora é agora. É a nova Fórmula 1 mostrando suas garras. Mostrando que vem para ser diferente mesmo. Lá vai o Schumi. Agora é com ele. Você vai de carona com o Schumacher. Será que ele tem ainda coelho para tirar da cartola? Será que tem, como ele fazia sempre? Garanto que tem. Esse é o Schumacher, vamos ver. Mas o Massa já disse para ele, ó, se trata de andar rápido, viu? Que eu vim aqui para acelerar. Olha lá. Olha como ele já vem 175 milésimos abaixo. Já vem aí para se aproximar, se melhorar em cada trecho, da casa dos 1:30. Aí o Schumi. 31 foi mais lento ainda no terceiro. Eu acho que o Massa tem capacidade de passar esse tempo do Schumacher. E o Alonso tem capacidade de sobra, porque nos tempos, contando-se tudo, o Alonso foi muito mais rápido, no mínimo 3 décimos mais rápido que o Schumacher em cada uma das parciais, da segunda e terceira. Montoya faz o quarto. Schumacher é o primeiro, Felipe Massa é o segundo. Jason Button é o terceiro, Montoya agora é o quarto. Barrichello é o quinto. Aí o Jason Button. Vamos ver. Vem acelerando. Ele passou mais lento que o Massa na primeira parcial. Olha aqui, o Massa fez a melhor segunda parcial desse treino. Tá ele aí. Cadê? Do total ainda é o Alonso. 1:31.431, tempo do Schumacher. Lá vem o Felipe. 1:31.478. 4 centésimos. Tá bom. Tá bom. Tá de parabéns, Felipe. Tá de parabéns e não cutuca demais o vespeiro. Schumacher tem 1:31.431. O Massa 1:31.478. Jason Button 1:31.549. Olha a Ferrari aí, hein? Faltando a Renault. Aí você tá vendo os dois empresários, aqueles que não estão de vermelho. Na frente o pequenininho, empresário do Massa. Atrás o grandão, empresário do Schumacher. Tem a pole position por enquanto. Schumacher tá igualando. Quem é que escapou ali? Heidfeld. Uma curiosidade. Ele vai igualando o recorde de pole position do Ayrton Senna. Mas tem o quê? Quem foi? Porque agora só quem já abriu a volta. Schumacher é o pole, Massa é o segundo, a Ferrari na primeira fila. E o Massa olha por um pouquinho para não fazer a... Barrichello vai pro box, está em quinto. Estaria bom demais também. Olha aí. O Button tentou mais uma, não deu. Olha o Alonso, 31.702. É Ferrari na frente. Olha o Schumacher ali. Mais um recorde aí, Schumacher. Só faltava esse, hein? Olha, com cara de comemoração. Olha que Só coisa. faltava esse. Era o sorriso de ontem. Agora você vai ter trabalho, Schumacher. Você escapou dessa por 4 centésimos.
Por 4 centésimos, o Felipe Massa não fazia pole. Politicamente bom para ele. Deixa o Schumacher comemorar, atingiu o recorde do Senna. E o Massa deve estar feliz. Largar na primeira fila com o Schumacher. Tá aí o Schumi. O sorriso de ontem ao qual eu me referia no início da transmissão. Ele atravessou o paddock, sorrisinho debochado, Maroto. olhando para todo mundo e dizendo: me aguardem, tô de volta. Rubens Barrichello na 6ª posição, 3ª fila. Aí o Massa com o Schumacher. Beleza, Felipe. Antes passou o Rubinho atrás e cumprimentou o Schumacher. Schumacher não dito. Veja só o cumprimento de todo mundo da Ferrari na estreia. Aí o Nicolas Todt, o filho do dono, o filho do chefe, não o dono, o chefe, que é empresário dele. Olha, Galvão, vale aqui uma curiosidade bem interessante. Quando o Rubinho estreou na Ferrari em 2000, junto com o Schumacher, no grid as Ferraris ficaram em 3º e 4º e o Rubinho 27 milésimos atrás do Schumacher. E agora, na estreia do Massa, 1º e 2º, 47 milésimos atrás do Schumacher. Schumacher e Massa, a Ferrari na primeira fila. Jenson Button e Alonso, Honda e Renault, Montoya e Barrichello, McLaren e Honda. Galvão, Rubinho aqui. Weber e Klien, Fisichella e Heidfeld, com você, Rubens Barrichello. Rubinho, o que você achou desse treino, do formato e do teu resultado? No começo acho que foi um pouquinho complicado, porque a gente estava ali... A primeira classificação, para te falar a verdade, foi a mais difícil, porque tinha muito trânsito. Mas é engraçado, eu tô com o carro, meu carro tá saindo muito de frente, muito mais do que os testes aqui. Eles analisaram hoje pela manhã, viram que realmente o carro não está carregando toda a parte aerodinâmica como carrega do Jenson. Então, para mim, eu acho que foi um lucro muito grande poder estar entre os 6 primeiros, porque, na verdade, isso mostra que o carro é competitivo até em situações difíceis. Você acha que no restante da temporada pode ir muito melhor do que isso? Tem que ir muito melhor. Nos testes a gente estava indo bem melhor. Acho que com a colocação do Jenson, o Jenson tá com o carro do jeito que ele gosta. Para mim tá realmente saindo muito de frente, então tem horas em que o pneu fica velho e fica difícil. Tanto é que eu tô tendo que virar muito volante, muito freio para trás, bloqueia muito as rodas. Então, pelas dificuldades, eu acredito que até foi bom. Aí, Rubinho. Muito bem, aí o repórter Pedro Bassan, você tá vendo aí o Alonso, ele não esperava esse 4º lugar, não. Apostava como nós apostávamos nele numa pole position, ou numa primeira fila, na pior das hipóteses. Primeira fila, 2 Ferrari, Schumacher e Massa. Aí, ó, o Jantão, o chefão, feliz da vida de novo. Nós estamos com o empate de Schumacher na pista, que aqui nós temos a imagem. Tá feliz da vida, você vai ver depois, nós vamos recuperar a imagem para você. Tá feliz da vida. Você viu aí o diretor, o chefão da Ferrari, mostrando os tempos, cobrindo a câmera. Feliz da vida, com Schumacher e Felipe Massa na primeira fila. Muito bem. Primeira fila, 2 Ferraris, Schumacher e Massa. Segunda fila, Jenson Button da Honda, Alonso da Renault. Terceira fila, Montoya da McLaren, Barrichello da Honda. Quarta fila, Mark Webber da Williams, Klien da RBR. Quinta fila, Fisichella, muito mal para quem tem um Renault, hein? Da Renault, e Heidfeld da BMW, sendo uma surpresa aí com essa 10ª posição. Villeneuve, Rosberg, Coulter, Trulli, Liuzzi, Speed, Ralf Schumacher, Albers, Monteiro, Sato, Idi e o Raikkonen, mais uma vez faltando sorte. Gostou? Tá só começando. Então amanhã, 8h30 da manhã, a primeira das 57 voltas do Grande Prêmio do Bahrein. A abertura oficial de uma temporada que promete muitas emoções. Tem brasileiro na primeira fila, as 2 Ferrari, Schumacher e Massa. Tem brasileiro na terceira fila com Rubens Barrichello. Até amanhã, vamos aguardar. Globo, a gente se vê por aqui.